Boa tarde a todos. Sou o professor Leonardo Tartaruga. Vamos dar continuidade à disciplina de biomecânica aplicada à saúde e ao esporte. Na aula passada, nós vimos, então, sobre a biomecânica da corrida. Encerramos essa parte. Vimos vários aspectos de cinemática, eletromiografia, cinética, padrões de movimento no plano, nas inclinações, né? E hoje nós começamos, então, o assunto específico de biomecânica aplicada aos esportes. Nós teremos 3 aulas sobre isso. Hoje é dia 4 de março de 2023 e é a aula número 21. Então, muito bem, vamos dar início, então, à biomecânica dos esportes. É um assunto desafiador, porque a biomecânica dos esportes, vamos começar falando dos esportes coletivos, mas apenas só nos esportes coletivos também é um desafio, por causa da complexidade de movimentos, né? Nós temos uma variedade que vai muito além, por exemplo, do padrão de movimento, em termos de complexidade, do que a biomecânica da caminhada ou da corrida. Tá? Então, envolve movimentos mais complexos, mudanças de direção, saltos, arremessos, gestos de ataque, de defesa, e locomoções também. Portanto, bastante desafiador. Vamos também, como é de praxe, né, tratar do assunto da análise do movimento. Os conteúdos serão, né, análise do movimento, colisões. Nós vamos discutir esse conceito das colisões nos esportes, o conceito de fricção, ou atrito. Vamos falar também sobre coeficiente de restituição, sobre equilíbrios e desequilíbrios musculares e respostas e adaptações de treinos de saltos. Vamos começar, então, falando desse tópico, tratando dos princípios universais da análise de movimento nos esportes. Um princípio universal é da compreensão de gestos durante os esportes, através da análise de um tipo de contração complexa. Nós comentamos já em aula que é do ciclo alongamento e encurtamento. É o super conhecido CAI, né, que antigamente era chamado apenas de CAI muscular, né, então explicavam uma função muscular a partir da ideia de que era um tipo de contração, uma sequência complexa de contrações que davam uma nova forma de contração, vamos chamar assim, que é esse ciclo alongamento e encurtamento, mas mais atualmente é denominado como um ciclo de alongamento e encurtamento da unidade músculo-tendão. Tá? Nós vamos falar um pouquinho disso depois, com alguns exemplos de como, o porquê dessa mudança de terminologia. Mas, de qualquer forma, esse CAI, ele envolve o quê? Primeiro, um segmento, né? Ele acontece quando um segmento move-se em sentido contrário ao movimento desejado. Tá? Então, eu tenho lá uma situação, por exemplo, de salto, onde eu realizo um contramovimento. Eu vou para baixo antes de fazer o salto. Isso me dá um tempo de resposta um pouco maior, digamos assim. Nós já conversamos disso quando falamos que muitas vezes decisões táticas fazem com que não seja possível esse movimento contrário, né, ou no sentido contrário ao movimento fim. E isso nos dá uma dificuldade, porque a gente perde essa capacidade do ciclo alongamento e encurtamento, né? Bom, mas a realização desse contramovimento, quando é possível, quando a decisão tática, a tomada de decisão nos impõe isso, ele nos permite um aumento no espaço de aceleração. Então, realizar o contramovimento nos dá uma possibilidade de maior amplitude de movimento, que faz com que o gesto tenha maior chance de maior aceleração, porque eu vou ter mais tempo para acelerar aquele movimento. É como se nós formos arremessar um objeto, uma bola, né? Se eu tenho pouco espaço de arremesso, eu arremesso numa certa velocidade. Se eu tenho um pouco mais de amplitude, eu consigo acelerar mais. Eu parto de uma situação de velocidade zero para a velocidade resultante, fim lá, com maior possibilidade. Então, essa é uma característica que já nos faz entender o porquê que é um princípio universal, por causa dessa possibilidade de movimentos. E se eu tenho um movimento com mais articulações, né, multiarticulado,
também me dá essa possibilidade, né? Os arremessos é um bom exemplo disso. Também o ataque do vôlei, né? Se eu tenho uma amplitude maior de movimento, se eu tenho um movimento muito travado, sem a preparação boa, né? Como a gente diz no jargão do voleibol, né? Quando nós chegamos com o braço travado, né? A possibilidade de atacar é muito menor, né? E, portanto, o uso desse ciclo alongamento-encurtamento, ele tem como escopo aumentar a força ou potência e também diminuir o gasto energético. Tá? Embora seja um pouco complicado, mas são esses dois aspectos que é um e ou o outro, né? Ligado ao CAI. Aqui eu tenho uma definição proposta pelo professor Come, num artigo de revisão clássico do ano 2000, onde ele vai trabalhar com a ideia do ciclo alongamento-encurtamento como um modelo potente para a fadiga muscular. Tá? Mas aqui ele mostra, antes de falar da fadiga, eu peguei o conceito mais da parte apenas do CAI. Né? E aqui, claramente, é uma figura que mostra 3 fases fundamentais desse CAI, né, para o melhor funcionamento dele. Muitas vezes o CAI é um pouco cortado em algumas fases devido a decisões táticas ou restrições de ambiente ou da tarefa, tá? Mas quando feitos nessas 3 fases que vocês estão vendo aqui, A, B e C, há uma otimização desse mecanismo, tá? Que em última análise, chegar acelerando mais, mas também utilizando com maior efetividade o mecanismo elástico. Tá? Então, vamos entender um pouquinho aqui. Nesse modelo proposto pelo professor Come, eu tenho a primeira fase, que seria da pré-ativação. Vamos imaginar isso aqui, então, como se fosse aqui o segmento pé, perna e coxa. Né? E a análise mais importante é da perna e pé aqui, que esses dois segmentos estão interligados pela articulação, mas também, mais posteriormente, pela unidade músculo-tendão, que seria aqui um típico gastrocnêmios, por exemplo, tríceps sural, realizando a tarefa ali de flexores plantares no gesto. Tá? Na fase A, eu tenho a pré-ativação, que são aqueles instantes antes do toque com o pé no solo. Isso acontece, por exemplo, nas corridas, né, de aproximação a saltos, ou nas corridas de velocidade, ou corridas de distância, né? Eu tenho essas situações onde eu tenho o salto, né, eu tenho a fase aérea, eu tenho essa situação de pré-ativação. Portanto, isso também pode ser utilizado como exemplo, por exemplo, saltos em profundidade, né? Os drop jumps, né? Eles também são, porque eu tenho uma fase aérea ali. Então, em todos esses exemplos, quando eu tenho essa situação de salto, portanto, eu me aproximo do solo e os instantes anteriores, e até cientificamente geralmente é definido como se utiliza muito 50 milissegundos de análise, tá? Ou 100 milissegundos, vejam que 100 milissegundos é um décimo de segundo, né? 50 milissegundos é um vigésimo de um segundo, né? Um vinteavos, então um tempo muito pequeno. Então, esse período anterior ali, há uma pré-ativação. O nome já indica o que é, né? É uma ativação anterior a algo que vem de muito importante, que é a fase B. A fase B inicia quando eu toco o pé no solo. Né? Então, até a fase A, eu tenho pré-ativação. Mas vamos falar um pouquinho da fase A. Essa fase A, ela tem uma importância enorme para o ciclo alongamento e encurtamento pela questão temporal de funcionamentos mecanísticos, né? Entre A e B, B e C, para chegar no fim, no C lá, que é o desempenho total. E aqui, na fase A, o que é importante? É eu ativar, o nome já diz, né? Eu ativar a musculatura que será a agonista de análise, será nosso motor primário aqui na análise para o salto, tá? Que é o nosso músculo antigravitário, gastrocnêmico, por exemplo, medial, tá? Bom, o que acontece? Eu pré-ativo. Para acontecer essa situação, é muito importante eu ter também uma pré-ativação de músculos antagonistas. Né? Então, aqui no caso, o tibial anterior é o músculo principal, né? Então, mais anterior aqui a perna, né? Na altura ali da canela, onde eu realizo o quê? No ar, eu preciso contrair ali meu músculo agonista, que é o gastrocnêmico. Então, eu também ativo, em modo de cocontração, o meu tibial anterior.
e isso faz com que eu tenha uma forma de uma resistência ao gesto, e assim eu não corra, por exemplo, em ponta de pé. Se eu tivesse que ativar só o gastrocnêmio ali naquela fase, eu correria em ponta de pé, eu poderia até tropeçar no salto. Então, eu mantenho a postura do pé, ao mesmo tempo que gero essa resistência à ativação do gastrocnêmio. Tá? E esse sistema é muito controlado. Quando não estou em situação de fadiga ou não estou em fase inicial de aprendizagem sobre técnicas de corrida, quando eu toco o pé no solo, termina a fase A, o músculo tibial anterior ele dá uma desligada também e entra e continua ativo o meu músculo agonista, o gastrocnêmio, né, na fase B. Então, essa pré-ativação, qual é a função dela, enfim, e com esse auxílio da coativação ou cocontração. O que ele nos auxilia? Ele nos ajuda em aumentar a rigidez dessa estrutura. Tá? Aumentar a rigidez dessa estrutura. Muito bem. O que acontece? Aumentando a rigidez desse músculo, esse músculo ele vai, depois na unidade músculo-tendão, ele vai ser acionado e vai suportar cargas mais pesadas com essa maior rigidez por maior ativação, chegando ao impacto, né? Quando começa a fase B. Quando ele é pré-ativado, eu tenho mais rígido essa estrutura. E isso me faz, é como se eu engrossasse a minha mola biológica. Tá? Esse é o fim. Então, eu tenho um elástico mais grosso, que vai ter mais capacidade de armazenar mais energia elástica. Tá? E, claro, isso tem que estar bem otimizado também com as cargas que eu estou colocando ali, mas em treino, o que se diz é isso, que essa pré-ativação faz esse papel de aumentar a rigidez e, dessa forma, depois otimizar as fases seguintes, de alongamento e encurtamento, onde vai acontecer ali o fenômeno da utilização ali de energia elástica no movimento. Tá? Bom, então eu chego na fase B, toco o pé no solo, e aqui eu tenho, durante o contato do pé no solo, eu tenho duas fases. Eu tenho a primeira fase, que é a fase B, alongamento, tá? Primeira fase de contato, tá? Onde eu vou chamar também essa fase de frenagem, tá? Ela tem esse nome de frenagem ou também de uma força negativa ou trabalho negativo, tá? Porque meu corpo, geralmente nessa primeira fase, ele diminui a energia cinética, né? Mas ele também frena, tá? E essa variação negativa de energia cinética vai me dar todo um trabalho negativo. Então, eu tenho aqui na primeira metade do contato uma frenagem. Eu freno o meu corpo. E na fase seguinte, no encurtamento, ali eu vou acionar meus músculos de forma predominantemente concêntrica e boa parte dessa energia para elevar meu centro de massa e reacelerar, né, que significa o quê? Trabalho positivo ou força positiva, vai ser advindo essa energia da energia armazenada nas minhas estruturas elásticas, né, não ativas, da unidade músculo-tendão, tá? Resumindo. E isso vai me otimizar, porque eu vou precisar, parte da energia, da altura que eu ganho, né, para saltos, ou para correr mais à frente, numa situação de salto horizontal, por exemplo, ele vai ser dado por essa energia do ATP também, CP, né, do nosso sistema ali, do nosso metabolismo anaeróbico, ou talvez até aeróbico, se for em uma atividade contínua, de corrida, etc., mas adicionada, auxiliada por uma energia elástica grátis, digamos assim. E aí que vem a repercussão da menor energia gasta também para o movimento. Tá? Então, por isso que se tem. Embora que quando eu falo em saltos, que vão ser os casos mais comuns dos esportes, potentes, saltos máximos, saltos para cabeceio, saltos para a execução do salto em distância, em altura, etc. Ali eu não tenho muita questão da economia. Ali eu vou tentar usar toda a energia que eu tenho, metabólica também anaeróbica, no momento, ligada a número de ATP, etc. E também energia elástica. Ali eu vou tentar potencializar tudo. Tá? Mas essa ideia da otimização e da economia está sempre ali, porque parte dessa energia total para isso vai vir sempre de algo grátis, que é o
ciclo alongamento e encurtamento, no seu mecanismo elástico, que é o mecanismo que descreve esse fenômeno, tá, do cardio. Muito bem. Aqui eu tenho exemplos dessas variações de energia agora um pouquinho mais complexas, né? Eu tenho, por exemplo, a situação A, tá, proposto por Roberts, num artigo de revisão sobre o papel do tendão aqui já um olhar mais do tendão, mas que a gente vai ver que vai estar sempre envolvida a uma unidade músculo-tendão, tá? Mas ela é muito boa para entender aqui o fluxo de energia desses gestos básicos nos esportes, né? Então, eu tenho uma situação A, que ele vai chamar de conservação de energia, onde o mecanismo elástico vai estar otimizado, né? O que acontece, né? Aqui já tem um termo, então, a tarefa, né? A tarefa é mais ou menos, aqui tem um exemplo parecido com o anterior, onde meu corpo está no ar, eu toco o pé no solo, tem as duas fases do contato, que é a frenagem ou força negativa, uma fase excêntrica, né, predominante, e numa segunda metade do contato eu tenho aqui uma aceleração ou propulsão, né, meu centro de massa sobe até o último contato com o solo e de novo vou para a fase aérea, né? Então eu tenho aqui uma conservação de energia. E qual é o fluxo de energia da ideia? A ideia do Roberts aqui é tratar do fluxo de energia, que vai ser dado aqui nesse termo aqui. O fluxo de energia é do corpo, ou seja, energia reunida no centro de massa, mas no corpo como um todo, energia mecânica, eu venho com velocidade, portanto eu venho com energia cinética, eu venho com altura, portanto eu venho com energia potencial, e boa parte dessa energia vai ser armazenada nessa frenagem, nessa primeira metade, no tendão, né, em boa parte, porque o tendão é um belo tecido elástico, mas também no músculo, e essa energia armazenada como um estilingue, uma funda, né, eu vou soltar essa energia e vou ter a fase de propulsão. E, novamente, essa energia ela não vai ser perdida, essa que foi armazenada ao nível de tendão e músculos, né? Ela vai ser utilizada, vai ser transformada em energia mecânica novamente. Eu vou ganhar energia cinética, vou voltar a ter uma velocidade alta e vou ganhar energia potencial, vou ganhar altura também. Então, o fluxo de energia volta para o organismo, digamos assim, tá? Como um todo, um centro de massa também reunido, né? Mas é no corpo, né? E está aqui o fluxo pelos itens vermelhos, tá? A função desses gestos em atividades mais aeróbicas é a economia metabólica. Obviamente, quando se trata de um salto, mesmo na natureza, de um animal escapando de um caçador, ou no gesto esportivo, quando eu realizo salto, ali eu não estou, a prioridade ali não é a economia metabólica, mas sim é potencializar o gesto, né? Usando também essa ferramenta, usando tudo que eu tenho de energia metabólica, portanto a economia aqui não é o melhor termo, porque eu sou pouco econômico, né? Nos 100 metros, por exemplo, eu sou pouco econômico, eu tenho que usar toda a energia que eu tenho à disposição, mas, claro, depois ser eficiente, que é outra história. Mas, em termos de economia, é baixo, eu tenho que gastar toda a energia que eu tenho ali à disposição e, adicionalmente, ainda utilizar essa energia mecânica ali grátis, né, que a gente conversou do ciclo alongamento e encurtamento. Aqui tem um ciclo perfeito para essa utilização dessa energia. É muito usado na corrida, em locomoções de saltos também e um pouco na caminhada, tá? A caminhada não é o principal, lembrando, o mecanismo principal de minimização de energia da caminhada é o pêndulo invertido, mas também há um pouco de energia elástica em velocidades, especialmente velocidades mais altas, a partir de 4 km por hora. Muito bem. O que acontece? Eu tenho outros exemplos. Aí vamos para a realidade dos esportes, realidades do dia a dia também, né? Que é aqui o exemplo B, que é de amplificação de potência. Então, aqui eu tenho uma situação em que eu parto, sempre da esquerda para a direita, o meu organismo numa situação de inércia. Um bom exemplo disso é a arrancada dos 100 metros, né? Ou das provas de atletismo de velocidade, onde meu corpo está totalmente estático, então eu tenho uma energia mecânica zero, e dali eu tenho que variar minha energia, eu tenho que aumentar minha energia, eu tenho que ganhar energia cinética, muitas vezes também um pouco de potencial, e da onde vem essa energia? Aí o fluxo mostra aqui que vem do músculo, que é o nosso principal motor, de novo, que vai
Aí está o balanço energético, essa energia não é que não venha de nenhum lugar, vem de algum lugar. Mas nesse caso eu não tenho o sistema elástico me auxiliando. Eu não venho com o corpo já no início do movimento com esse auxílio, não, porque eu estou parado, né? Então aqui os músculos vão começar a produzir energia, transformando a energia metabólica em energia mecânica. Essa energia vai ser transferida pelos tendões e que se espera que seja muito rápido, que tenha uma boa transmissão nessa energia, tem a ver com a eficiência de transmissão, para, portanto, modificar ali o gesto ao nível do organismo, que é me movimentar, arrancar, saltar, no salto, por exemplo, squat, né, que eu parto numa situação em repouso, né, e por aí vai. Então, aqui está a sequência: músculo, tendão, corpo. Tá? Qual é a função principal? É produção de potência, é ser propulsor, que significa ser desequilibrado, é partir de uma energia pequena para uma energia grande. Tá? Então, são arrancadas, ou saltos verticais partindo do repouso. O gesto parecido disso dos esportes é o salto do central do vôlei. Ele está parado ali na posição de expectativa, né, para o rally, e depois do saque do time dele, e aí vem a primeira bola, né, do central adversário. Ele tem que estar muito pronto e da posição quase estática ele salta e faz o bloqueio, né, numa posição exatamente disso, de estática. Então ele não faz aquela preparação toda, porque se ele fizer a preparação toda não dá tempo de fazer a defesa. Né? Hoje o padrão até do central tem sido esse, que antigamente, como o jogo era mais lento, não era tanto assim, né? Mas inclusive nós publicamos um artigo mostrando essa relação do salto agachado, o squat jump, com o desempenho de saltos de centrais, tá? Bem correlacionado no bloqueio, tá? Por causa dessa relação. Então eu tenho aqui um exemplo, né, como eu dei ali do esporte também, da produção de potência. Que situações são essas? São saltos, partindo de uma situação parada, né? Situações de aceleração, início dos sprints, tá? Também há ali essa ordem de energia também na corrida em inclinação, que nós vimos na aula passada. Aqui os músculos vão estar trabalhando, como eu estou variando positivamente a energia, é uma força positiva, portanto, os músculos agem predominantemente em concêntricas, tá? E também tem ações balísticas, tá? Em gestos que precisam dessa ação balística, que significa isso, ter um padrão de movimento um pouco mais lento e dar aquela aceleração rápida, que seria como um movimento de chicote também, tá? Isso é um bom exemplo de uma grande amplificação de potência. Tá? Bom, e temos o terceiro exemplo desses fluxos, dessas variações de fluxo de energia nos esportes, que nós temos que entender, que são as situações de atenuação de potência, redução de potência. Né? Então, quais são as situações? Aqui no exemplo, da esquerda para a direita sempre, eu parto aqui de uma situação que eu estou no ar, eu estou vindo de um certo gesto, tá? E tenho que fazer a tarefa que é parar. Então, é cair no chão e frenar, tá? Por qualquer razão. O que vai acontecer? Qual é o fluxo de energia nesse gesto? Eu tenho aqui uma situação com a energia no organismo, né, no corpo como um todo, que está bem representado pelo centro de massa. Então, meu centro de massa vem com velocidade quando eu chego no solo. Isso é energia cinética que vai aumentando, eu vou chegando com altos níveis de energia cinética, tá? E minha energia potencial é alta também, né? E aí, quando eu toco o solo, eu desacelero. Minha energia cinética vai a zero, porque é reduzido. Eu faço essa frenagem. Tá? Aí, o fluxo de energia vai ser dessa energia passando pelo tendão e terminando ao nível de músculos. Tá? Esse é o fluxo de energia. Está bem claro aqui: corpo, tendão, músculo. Ah, professor, e do músculo vai para onde? O que o músculo está fazendo ali? O músculo está fazendo uma excêntrica. Ele está sendo acionado, a força externa é maior do que a força dele, por isso ele alonga, por isso ele faz uma excêntrica, mas ele consegue frenar desse modo o gesto. Isso é o que acontece na prática no organismo. Então, isso me dá uma ação excêntrica, ou força negativa, né? E isso vem sendo até muito treinado, até com relação de ações aí ligadas à prevenção de lesões, etc., modelos de treinamento usando método isoinercial, né? Tem vários métodos surgindo aí, o próprio exercício, aquele que é muito estudado,
dos gestos nórdicos, que agora me faltou o nome, né? Também usam muito de excêntrica, né? São gestos de sujeito ajoelhado, ele cai, ele vai frenando, né, para frente, ele se apoia com as mãos, né, para não se machucar, e aí ele vai frenando, ele faz uma ação excêntrica forte ali. Depois ele se levanta com a ajuda dos braços, aí não faz a concêntrica, ele só faz excêntricas, digamos assim, com essas ações, usando muitos isquios, né? Bom, e aqui qual é a função desse tipo de gesto? É a absorção de energia. Tá? Então eu tenho isso quando eu preciso, no basquete mesmo, eu tenho aquela corrida para a lateral do campo e não posso cair porque eu estou com a bola ainda, então eu tenho que fazer uma frenagem muito potente ali vai ter absorção de energia. Que situações são? Então, desaceleração é um caso, o outro caso é a corrida lombo abaixo, né, downhill, que a gente conversou também. Nesses casos, os músculos vão estar operando mais em excêntrica. Tá? Em situações de aterrissagem, né, quando eu venho de saltos e tenho que fazer essa posição estática, não tenho que continuar o movimento, tá? Por uma decisão tática mesmo, do ambiente, da tarefa, né, eu tenho que fazer isso. Então, nessas situações acontece isso. E essa ação excêntrica também, ela vai ter um peso, que vai ser o seguinte, eu vou ter ali boa parte dessa energia, ela se dissipa, como eu não vou utilizar para energia mecânica, depois ela se dissipa em energia calorífica, em calor. Tá? E esse é um problema até de animais que fazem excêntricas potentes, em animais cursoriais mesmo, cavalo, né, alguns outros tipos de animais que são de transporte, eles têm esse problema de, quando fazem atividade muito alta, por fazer excêntricas potentes, muitas vezes eles superaquecem, inclusive. E aí os músculos, onde eu tenha pouco músculo e muito tendão, como acontece com alguns animais, isso é um problema, porque os músculos funcionam também como um resfriador, né, pelo sistema todo metabólico, sanguíneo envolvendo ali o músculo. Tá? E onde não tem tanto isso, onde tem muito tendão, e vai com essas excêntricas, portanto, isso é perigoso, porque eu não tenho tanto, eu tenho um problema de superaquecimento. É um desafio termorregulatório também para esses animais. Não é um problema para nós, assim, significativo, tá? Não é assim tão direto para os seres humanos. Aqui tem o exemplo, então, do CAI, tá? No exemplo do professor Come, então, a fase A é antes desse primeiro tracejado aqui, a pré-ativação. Vejam, o músculo tibial anterior, que é o antagonista, é o dorso flexor do tornozelo, antagonista, o gastrocnêmio. Vejam o gastrocnêmio pré-ativado também, tá? Então, funcionando ali, dando uma carga contrária ao tibial anterior. Vejam a fase de inibição, quando eu toco o pé no solo, né? O tibial anterior quase que desligando, porque ele não tem mais a tarefa, então os gastrocnêmios têm que continuar agindo nessa primeira fase de contato, seria a fase B, que é a do alongamento, tá? Então eles vão ativar bastante, e depois vem essa situação que é um pouquinho, quando o aluno vê pela primeira vez, chama atenção, mas é na fase de propulsão, onde eu gero a energia final para a tarefa que eu quero, que é saltar, correr mais à frente. Vejam que os músculos, vários propulsores, eles começam a se desligar, e boa parte da fase deles estão sem ativação, e ali há uma transferência de energia elástica nessa fase que é muito rápida. Temos que lembrar que essa fase B e essa fase C, elas acontecem em mais ou menos 1/10 de segundo, né, cada fase, e daí para menor ainda, dependendo da velocidade, do tipo de ação que é. Tá? Então, é um gesto muito, muito, muito rápido, mas que há essa inibição, e aqui mostra a importância da energia mecânica nessa configuração desses gestos que a gente usa muito nos esportes, que são de corrida, mudanças de direção, acelerações, desacelerações, por aí vai. Muito bem, gente, mas o que acontece? Essa análise que eu trouxe para vocês até o momento ainda é uma análise onde eu simplifiquei aqui em algum momento e botei até um tom de voz um pouco diferente, não foi por acaso, onde eu disse ali que teria a fase B de alongamento, os músculos estariam todos realizando uma excêntrica, né? E na fase C, no encurtamento, os músculos estariam realizando uma concêntrica, ou seja, eles estão encurtando, aproximando suas linhas Z ao nível de sarcômero. Mas não é bem assim, tá?
em gestos bem, digamos assim, otimizados de saltos potentes, né, ou corridas em velocidades intermediárias para altas, onde o meu mecanismo elástico está bem otimizado, o que é visto é que, na verdade, essa análise cinesiológica ela é perigosa e quase sempre equivocada, resumindo. Os músculos propulsores nessas ações, vamos dar os casos, exemplos até mais seguros, para a gente ter certeza do que a gente está falando. Então, por exemplo, a corrida de aproximação ao salto em distância, tá? Corridas acima de 15 quilômetros por hora, tá? O que é dito é que os músculos estão operando quase que isometricamente. E quem responde pelo alongamento e encurtamento da unidade músculo-tendão, agora não do músculo, são os tendões, né? E os músculos estão funcionando nessa fase isometricamente, resumindo um pouco a coisa, tá? Isometricamente. Portanto, a ação que se chamava de concêntrica, excêntrica nesses gestos, é para se ter um bom cuidado quando eu tenho uma ação potente ou bem realizada de saltos ou corridas, tá? E vou trazer um exemplo para vocês de como isso é grave. Aqui tem um estudo clássico do Kurokawa, de 2003, onde eles fazem uma análise da musculatura ali em torno do tornozelo, de gastrocnêmios, tá? Tríceps sural, vamos chamar assim também, onde eles analisam o compartimento fascicular, o músculo, né? Fascículo, parte muscular, e a parte de tendão de Aquiles, tá? Durante a ação do squat. Vejam que o squat, o salto agachado, ele é um salto onde é dito que o músculo faz apenas uma concêntrica, porque eu tenho só ação positiva, tá? Eu estou parado ali com velocidade zero, minha energia toda é de aumento. Então, meu organismo faz um trabalho positivo, isso é verdade. Agora, o trabalho muscular ali é um pouquinho mais complicado, porque a gente não tem a medida direta. O Kurokawa fez e vejam o que deu. Aqui tem a ação até o salto, tá? Então, aqui estaria o salto, né, na figura de palito aqui do sujeito realizando. Aqui está o sujeito na posição de expectativa e aqui quando ele começa o gesto. Vejam que o que acontece? Ao nível de comprimento músculo-tendão, o músculo-tendão ele se modifica só aqui, instantes antes do salto. Mas vejam o que está acontecendo só com o músculo e só com o tendão. Há uma compensação de um com o outro. Até para lembrar, quando eu estou em squat jump, meu músculo ali, o gastrocnêmio, que é de análise aqui, ele está se contraindo. Eu estou em isometria, porque eu me mantenho ali na postura, né? E se eu não contrair, eu caio, né? Então, eu estou ali esperando o comando, né? Salto. E aí o cara vai lá e faz o salto. Quando ele começa a querer fazer o movimento, instantes antes, o que acontece aqui? O tendão, ele começa a se alongar, porque eu tenho uma ação muscular potente. Meus músculos contraem contra a força externa que eu tenho ali, né, que era a força do meu peso e tal, sustentando, mas eu adiciono muita força. E aí o que acontece? Essa força ela é maior do que o nível limite de rigidez do tendão, e o tendão alonga. Então, meu músculo ele não consegue transferir direto essa energia para o ambiente externo. Ele primeiro deforma o tendão, ele encurta o músculo e deforma o tendão, ou seja, é como se o músculo aqui, então, ele fizesse essa situação aqui de um encurtamento, tá? Ele faz esse encurtamento, só que vejam que o tendão alonga e depois o tendão vai encurtar também. Ele chega num limite ali de utilização dessa força externa e aí ele vem como um rebote. A força continua aumentando muscularmente ali durante os milissegundos que está acontecendo o processo e ele não aí passa do limite também de rigidez dele, né? A rigidez de tendão é maior e o tendão volta a encurtar. Ou seja, há um alongamento e encurtamento do tendão, na verdade, quando eu tenho squat. Mas a gente diz que ali não há uma energia elástica atuando. Na verdade, ela é interna ali, tá? Até a gente não pode dizer que isso é muito grande comparado a um contramovimento. Contramovimento, sim, a gente usa muito mais energia elástica, porque todo o nosso corpo também varia de modo elástico, mas há uma deformação. Então, vejam o perigo que é, mesmo ao nível de squat,
eu tenho ali uma ação muscular que me traz todo esse gesto do tendão. E a mesma coisa é para o salto em contramovimento. Vocês terem ideia, no salto em contramovimento, que é considerado um salto de velocidade baixa, de um cai lento, digamos assim, tá? Mas já tem um cai ali completo, porque eu tenho uma fase de alongamento, encurtamento, né, do músculo, tendão. Naquele gesto ali, em sujeitos treinados, já é visto que nessa ação, contra movimento, você quer o squat, tá? Agora contra movimento, eu parto da posição em pé, vou para baixo lá, faço aquele contra movimento rápido e aí eu armazeno energia e reutilizo para subir e saltar mais. Tá? Nesse gesto, o que foi visto é que a parte muscular ela age predominantemente isometricamente, age em isometria. Mesmo a gente dizendo que tem um alongamento, encurtamento, tem, mas é especialmente dos tendões. E aqui se explica. Já no squat já acontece uma ação de tendão ali enorme. Imaginem no contramovimento, onde eu tenho uma carga bem maior naquela unidade músculo-tendão, porque eu tenho também a força do peso ali na queda, né? Sobrecarregando o meu sistema, e vou precisar de uma mola mais robusta, então ali o tendão tem uma certa rigidez e aí ultrapassa diretamente, ele alonga bastante e encurta a ponto de ser o principal modificador desses comprimentos, ou seja, os músculos na ação dos contramovimentos, eles agem isometricamente, né? Isso é bom porque acionando tendões para essa mudança de comprimento, isso é bom porque os tendões são muito bons elásticos, eles têm um nível de esterese de 7%, tem uma discussão sobre isso, mas é mais ou menos 7%, que é muito pouco, que significa que durante ações de alongamento e encurtamento de tendões, eu consigo usar 93% da energia que eu armazenei no tendão para a fase seguinte, no encurtamento. Isso é muito bom. Músculos têm valores muito mais baixos disso. Tá? Então, um dado bem interessante para a gente entender essa mecânica ali de gestos. Tá? Muito bem. Aí, deixa eu falar um pouquinho assim sobre saltos também, agora também de um ponto de vista mais prático, tá? O que acontece? Os saltos em contramovimento, vocês já devem ter visto também nas disciplinas de avaliação e tal, que eles são saltos em contramovimento deveriam quase sempre dar melhores resultados do que saltos agachados ou squat jump, né? O que acontece algumas vezes, quando eu vou avaliar grupos específicos de baixa coordenação, aí entra até grupos com alguma restrição de movimento e tal, mas também pessoas com baixa coordenação intersegmentar, é que muitas vezes os resultados do squat para o contramovimento dão semelhantes. Ou às vezes até o contrário, o squat fica melhor, porque o squat é um salto, o agachado, né, ele é um salto com um nível de complexidade menor do ponto de vista da coordenação intersegmentar. Eu só me apoio ali e tenho que realizar esse gesto para cima. Tá? Então, isso já foi observado em pessoas cegas, por exemplo, né, que tem toda essa reconfiguração do controle ali de postura, né, pela questão somatosensorial versus visual, né, visual não está se colocando, então muitas vezes o salto agachado é um melhor marcador até de saltos do que o contra-movimento por causa desses aspectos. E há também um problema de coordenação. Tá? Eu já fiz alguns testes, assim, por exemplo, em triatleta, com uma coordenação baixa mesmo, mas muito bons triatletas até, e eles tinham resultados piores no contramovimento por causa desse problema de coordenação. Aí há também uma necessidade de um cuidado, de uma familiarização para os saltos, senão o resultado pode dar até invertido. Mas o que eu queria dizer é que, na maioria das vezes, quando é feito com uma boa coordenação, o que aparece é o contramovimento com melhor resultado do que o squat. Tá? E a diferença dos dois me dá um índice de elasticidade. Alguns chamam de índice também de ação excêntrica, alguma coisa assim. Mas o dado que eu acho mais prático é mostrar que a diferença dos dois saltos que eu consigo fazer com câmeras, de um modo muito simples, que é só avaliando a altura do salto ou o tempo de voo desse salto, ele é um marcador indireto de um uso de elasticidade. Tá? Então, isso pode ser usado bem legal assim, para resultados de treino. Quando eu adiciono treinos
com ciclo alongamento e encurtamento mais rápido, mais lento, treinos com maior carga, que eu vou trabalhar numa dimensão mais de força, ou não, eu aumento, vou para uma zona de mais velocidade, ou vou mais intermediário, numa zona de potência máxima. Esses resultados vão induzir a adaptações que envolvem cargas mais elásticas ou menos elásticas, como a gente já viu em aula, tá? Quando eu mostrei para vocês ali as 3 fases principais de adaptação de treinos de saltos. Tá? Continuando, gente, um segundo princípio universal, que tem bastante a ver com o que a gente conversou no anterior, tá? Mas que aqui está muito ligado a uma adaptação que pode ser também muscular, não é só biomecânica. Tá? Aqui, claro, é um olhar mais da biomecânica, que é sobre a minimização de energia para realizar determinada tarefa, né? Quais são as bases desse princípio, né? Uma delas é ter a redução de movimentos indesejados. Isso é fácil quando a gente mostrou lá o vídeo da natação, o sujeito realizando movimentos que eram, né, facilmente identificados como indesejados, né? E o sujeito que fazia com a técnica boa de natação, o sujeito que realizava muito menos movimentos assim em vários aspectos, né? Que claramente ali eram os tais indesejados, né? Não aparecia tanto um controle de tronco, né? Uma posição de braço assim sem cair muito o cotovelo, sem mexer muito para o lado, né? E tudo isso tem a ver com o quê? Com aquele problema que a gente já falou também nas primeiras aulas, que é da eficiência muscular e da eficiência de transmissão, né? Lembrando que a eficiência muscular tem a ver com o quanto de energia metabólica que eu transformo em trabalho muscular, né? Ainda falando só do músculo lá dentro. Mas eu tenho um outro problema para falar de minimização de energia no gesto todo, que é também como eu transfiro essa energia do nível do músculo para o ambiente externo. Aí vem a energia de transmissão, né, através de tendões, de torques que eu gero em articulações e segmentos, né, portanto, para levar lá e vencer forças externas. Tudo isso tem a ver com a eficiência de transmissão. Essas duas têm a ver com a minimização, tá? Mas o que aqui os autores trazem, né, como a gente está falando da parte de biomecânica, ela tem mais a ver com a eficiência de transmissão. A melhora dos gestos vão impactar sobre a eficiência de transmissão. Tá? Então, essa redução de movimentos indesejados tem a ver com eficiência de transmissão. Tá? E tem a ver com um princípio evolucionário, que é uma busca por um gesto que seja mais econômico. Isso tem a ver com um problema-chave no processo evolutivo, que é o balanço energético, né? Então, eu tenho que ter, até pensando não só no gesto diário, eu tenho que ter uma ingesta mínima para poder realizar minhas atividades diárias. Tudo isso vai impactar num equilíbrio, o balanço energético. Se eu não tiver isso, eu vou ter também adaptações metabólicas, que pode vir até a me trazer desordens metabólicas, por fim, também pode me trazer, inclusive, fraqueza e morte, assim, pensando do ponto de vista biológico. E isso, em larga escala, pode me trazer também a extinção. Então, é também um princípio evolucionário pensando de forma mais ampla. Mas esse raciocínio, ele vem para o esporte para se pensar, para se colocar como um princípio. Esse fato de que nossos gestos quase sempre são ajustados para encontrar tarefas de maior economia, de minimização de energia ou de maior efetividade ou eficiência. Então, voltando lá, quando eu tenho que fazer uma ação muito rápida, que aí eu não posso pensar em minimização apenas, né? Quando vem o caçador, né, que a gente diz que o sistema TPCP ele foi feito, né, na natureza para a gente se escapar na hora da caça, né? Mas também para realizar a caça. Então, tem os dois lados. Mas ele é extremamente importante. Mas, claro, não é só isso. Não é só desenvolver uma grande potência ali, ou capacidade anaeróbica. Mas eu tenho que também saber jogar essa energia para o lado certo. Então, eu tenho que ter ações musculares com uma boa estabilidade articular para executar essa ação, né? Por exemplo, numa aceleração, com segmentos alinhados também para não trazer também movimentos indesejados e perdas de energia, com um valgismo exagerado, uma rotação, talvez um tilt pélvico exagerado, né? Porque tudo isso pode me trazer também
perdas de energia no fim das contas, tá? Dessa forma. Então, também a gente pode pensar a economia dessa outra forma. Mas, nesse caso, é um exemplo de eficiência. Eu tenho que ter uma boa eficiência, né? Para que aquela energia metabólica seja transformada em energia mecânica. Um outro princípio universal também é sobre controle de graus de liberdade do movimento. O que significa isso, gente? Então, na caminhada, eu vi que eu tinha muitos movimentos no plano sagital, onde meus graus de liberdade são mais simples. Eu tenho 2 graus de liberdade, que é movimentos verticais ou anteroposteriores. E eu realizo a caminhada uma maior parte, em torno de 90% das ações, são nesse plano, no plano sagital. Eu tenho outro problema, que é das minhas cinturas apendiculares, né? Cintura escapular, cintura pélvica, onde eu tenho rotações num outro grau de liberdade, no plano transverso, no plano frontal, né? São pequenos esses movimentos, mas são muito importantes. Mas mesmo assim eles têm que ser bastante controlados. Quando eu faço essas ações nesses planos não sagitais, que são secundários, onde aumento os graus de liberdade, eu já tento controlar esses movimentos. Quando eu não controlo, a gente falou em aula, eu tenho situações ligadas à fraqueza central, né, por causa dessas ações exageradas, e maior risco de lesões, né, porque isso leva a forças articulares exageradas ao nível de articulação de quadril, de joelho, tem fortes preditores de lesão por causa desses graus de liberdade secundários executados em uma amplitude grande. Tá? Então, esse princípio vai dizer que o princípio da complexidade deve ser mínima da tarefa. Tá? E aí vem também uma impressão do que a gente viu lá no vídeo da natação, a gente viu nos gestos também do salto sobre a mesa, né, na ginástica, que há cadeias de movimento partindo de segmentos proximais para distais. Então, movimentos controlados, até com suavidade e até com expressão artística, muitas vezes tem muita relação com esses padrões de movimentos, né, onde eu tenho um certo sequenciamento e um alto nível de coordenação intersegmentar, que me dá esse gesto. Quando eu não tenho esse gesto, muitas vezes movimentos mais proximais, exagerados, em relação aos distais, eles me dão um caráter de movimento, às vezes, em bloco, né? E que muitas vezes está ligado a uma ação de baixa coordenação, do ponto de vista biomecânico, é pobre. Tá? Então, tem até um termo em francês, né, que o pessoal usa na análise de movimento, que é o en bloc, né? Então, movimentos em bloco, né? Quando eu tenho segmentos que agem muito retos, assim, muito concatenados, sem ter um certo atraso. E isso me traz fatores de coordenação baixo, né? E a coordenação dessas cadeias de movimento, elas acontecem, a coordenação, conforme os graus de liberdade aumentam. Então, eu também tenho um desafio ali. E aí que vem a questão. Em gestos de alto nível, eu tento reduzir ou controlar esses graus de liberdade. E uma impressão disso, total, é que movimentos mais habilidosos geralmente são observados, muitas vezes parecendo algo simples, né? Quando a gente sabe que não é bem assim quando nós vamos fazer lá, né? E quase sempre quando nós vamos tentar executar um gesto que é extremamente habilidoso, com aquilo em mente e tal, e a gente não tem essa capacidade, o que aparecem, sim, são outros graus de liberdade, exatamente, tornando um movimento deixando de ser simples esse gesto e certamente nada coordenado. Tá? Então, é um princípio bem importante de gesto também, que envolve uma análise um pouquinho mais profunda da biomecânica, tá? Em termos até práticos assim de pesquisa, nós usamos, por exemplo, a fase relativa contínua, que é de um segmento em relação ao outro ao longo das ações dos gestos, né? Mas que também a gente pode observar qualitativamente, né? Partindo dessa ideia do proximal, do distal do proximal para o distal, tá? Proximal para o distal, indicando um alto nível de coordenação e do ponto de vista biomecânico, ele sendo um princípio universal. Muito bem, então nessas análises de movimento, pessoal, tem também algo que a gente já viu até na aula ali de
de habilidades motoras, de como avaliar habilidades motoras do ponto de vista qualitativo, né, análise biomecânica qualitativa, é que em vários gestos que não são contínuos, tá? Então gestos importantes de ataque, defesa, levantamentos, etc. Eu tenho 3 fases principais nesses gestos. Eu tenho a fase de preparação, a fase principal e a fase final. Tá? Do ponto de vista da análise de movimento biomecânica, de forma geral, o que é importante a gente notar? Na primeira fase, fase de preparação, eu tenho ali o que acontece? Erros comuns. Um deles é de ansiedade. Então, é o começo do gesto. Então, se eu estou ansioso sobre esse gesto, geralmente eu tenho uma coordenação motora um pouquinho mais em bloco, eu não estou solto, né? É uma terminologia que a gente diz, e dali partem origens de erros, né? Por exemplo, no vôlei tem o caso do saque-viagem, né? Muitas vezes o atleta erra no largar a bola para cima mesmo, no início do gesto, ele nem está perto ainda de bater, mas ele erra ali e dali aparece o erro, que é jogar a bola muito para frente, muito para cima, ou sem fazer o gesto de preparação muito bem, que é tudo na fase de preparação. Tudo isso vai incorrer, vai trazer o erro lá na fase principal, mas o erro começa, né, se eu quero resolver, muitas vezes é nessa fase de preparação. Outro elemento importante dessa fase é que eu tenho ali ajustes posturais antecipatórios. O que acontece? Antes da ação do movimento, o meu controle motor, ele tem estratégias de preparação que são autônomas, não são coisas que a gente pensa muito, mas que muitas vezes está ligado aos fatores psicológicos. Se eu estou mais ansioso, etc., eu perco um pouco dessas ações, eu estou mais contraído também, eu diminuo a chance de acionar músculos nesse ajuste postural antecipatório de modo correto. Então, desequilíbrios musculares para eu executar, para eu iniciar a tarefa, eles são prejudiciais. Então, arrancadas no futebol, se eu estou numa posição de expectativa, de defesa, né, então eu tenho que estar numa posição determinada. Se eu estou mais lateralizado, eu tenho uma chance de arrancar, né, para trás em caso de um drible, né? E outro fator que é fundamental nessa fase de preparação é a tomada de decisão. Obviamente, as tomadas de decisão, elas muitas vezes elas têm o seu aspecto definidor na fase de preparação. Então, é quando eu inicio o gesto para aquele fim que eu quero dar, ele parte de uma tomada de decisão, onde eu vou fazer todo esse trabalho que é fundamental para os esportes coletivos, né? Que é esse treinamento tático também, né? E é um elemento unificador, inclusive, dos esportes coletivos, né? Tudo isso acontece também nessa fase de preparação e vão envolver aspectos psicossociais também, além de biológicos, né? De eu ter também decisões, mas também ter capacidades biológicas para executar aquelas decisões. Então, tudo isso é complexo, mas a tomada de decisão vai aparecer bastante na fase de preparação. E, bom, gente, falei bastante por hoje para essa primeira aula, tá? Para a aula que seria de segunda-feira, no dia 6, tá? Seria respectivo. Provavelmente eu vou estar viajando, mas a gente encerra essa primeira aula aqui da biomecânica dos esportes com esses conteúdos, tá? Fiquem atentos aí para os próximos assuntos e estamos em contato também via WhatsApp e e-mail, tá bom? Boa continuação aí para vocês. Um abraço a todos.